Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui para o canal. Chegando com um vídeo que eu particularmente não achava que eu gravaria tão cedo, né? Mas aconteceu. O vídeo está sendo gravado na noite desta segunda-feira, dia 28 de abril, dia em que o Confiança anunciou troca no comando técnico. Vaguinho Dias foi demitido, logo em seguida Luizinho Vieira foi anunciado como novo treinador, retornando ao Confiança depois de quase 2 anos. Esse vídeo vai ter uma análise passando por vários pontos, né, a respeito da demissão do técnico Vaguinho Dias, da chegada de Luizinho Vieira. Então não vou fazer tanta edição como costumo fazer em outros vídeos, de botar a trilha, de fazer algo mais rebuscado. Vai ser algo mais direto mesmo. Só lembro sempre no começo para que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, acompanhando sempre as análises aqui voltadas ao futebol sergipano. Vamos lá então, né? Vaguinho Dias demitido do Confiança e foi uma demissão que dividiu muitas opiniões, né? Por conta do histórico do Vaguinho Dias no Confiança desde que ele chegou para o começo da temporada 2025. Um trabalho que, na minha avaliação, até o momento vinha sendo muito bom, conquistando o Campeonato Sergipano de forma incontestável, sendo de forma incontestável o melhor time do campeonato, chegando à segunda fase da Copa do Brasil, coisa que o Confiança não conseguia há muito tempo e por pouco não classificou para a terceira fase, né, contra o Ceará, da forma como foi, e numa posição interessante ali na Copa do Nordeste, né? Ainda faltam 2 jogos para o Confiança por conta dos adiamentos relacionados ao calendário do Bahia dentro do grupo, mas o Confiança está na condição ali que, se ganhar um dos 2 jogos, ele encaminha a sua vaga às quartas de final. A Série C começou um pouco claudicante, né? Foram 3 jogos, 2 derrotas para o Botafogo da Paraíba fora de casa e a mais recente para a Ponte Preta na Arena Batistão, e venceu na segunda rodada o Caxias, também na Arena Batistão, em Aracaju. Vou colocar aí na tela, inclusive, os números dos treinadores do Confiança na gestão Pedro Dantas, porque o Vaguinho foi o 7º treinador desde que Pedro Dantas assumiu a presidência do clube lá em 2022. Ele teve 23 jogos com 63,7% de aproveitamento. Foram 13 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Ele é o 2º treinador da era Pedro Dantas com mais jogos pelo Confiança, né? Só perde para o Vinícius Eutrópio com 36 partidas. E tem um bom aproveitamento, né? O 3º melhor, de 63,7%. E aí você vê como os números precisam de contexto para serem analisados, né? O melhor aproveitamento, com pouco mais de 70%, é do Paulo Massaro. E eu tenho certeza que nenhum torcedor do Confiança sente falta do Massaro. Mas ele teve 70% de aproveitamento, né? Números precisam ser contextualizados. E o que mais chama atenção em relação à passagem do Vaguinho no Confiança é a questão dos gols, né? O Confiança fez 50 gols nesses 23 jogos sob comando de Vaguinho Dias. Acabou tomando 24, né? Esse desbalanceamento aí no começo da Série C, em que o time tomou 6 gols em 3 jogos, pesou, mas com 50 gols feitos em 23 jogos, mais de 2 gols por jogo, o Confiança teve em determinado momento do ano ali até o fim do Campeonato Estadual o melhor ataque do Brasil. Tinha até o fim do estadual o Neto como artilheiro do país em 2025. Aí vieram os 3 jogos da Série C e optou-se pelo desligamento. Bom, vamos por partes então, né? O Confiança anuncia a demissão do Vaguinho Dias por meio de uma nota oficial, uma nota que, até considerando que foi a passagem, eu achei que foi muito seca, inclusive muito direta, em que informa na nota, e aí tá para vocês na tela, o seguinte: a Associação Desportiva Confiança informa o desligamento do técnico Vaguinho Dias e do auxiliar técnico Chiquinho Lima por meio de rescisão contratual. O clube agradece aos profissionais pelo trabalho realizado, que foi de fundamental importância na conquista do título estadual de 2025, e deseja sucesso no decorrer de suas carreiras. Obrigado, Vaguinho Dias e Chiquinho Lima. Bom, o Confiança cita no primeiro parágrafo, né, que foi por meio de rescisão contratual. Depois, o presidente Pedro Dantas faz um pronunciamento à imprensa, divulgado, né, no grupo de imprensa da Associação Desportiva Confiança, em que ele fala que é muito difícil quando se opta pelo desligamento. E depois circulou inclusive um vídeo nas redes sociais com o pronunciamento do Vaguinho Dias, agradecendo a torcida, ao elenco e dizendo que foi surpreendido pela decisão. Tudo isso deixa muito claro que foi uma decisão do clube. O Confiança optou por demitir Vaguinho Dias.
Normalmente, quando existe algum tipo de dúvida nesse sentido, o clube solta aquela coisa da nota com o tal do comum acordo, né? Que virou moda nos últimos anos, né? O tal do comum acordo. Confiança não cita comum acordo, deixa muito claro, como eu mostrei na nota, rescisão contratual. Ou seja, optou por dispensar o treinador. Na minha avaliação, aí eu já entro também no ponto opinativo da coisa, na minha avaliação, não existe justificativa técnica para se demitir o Vaguinho Dias agora. Muito se circulou nas redes sociais aí nos últimos dias a respeito de possíveis atritos entre o Vaguinho Dias e o elenco do Confiança e alguns jogadores do Confiança por algumas escolhas, questões de substituições durante os jogos. Alguns alegam inclusive que ele não participava de todos os treinos e isso incomodava alguns jogadores. Eu até vou citar aqui, né, comunicadores do Confiança que fazem um excelente trabalho. O Mário Bezerra, do Poderoso Dragão, o Mike Gabriel, querido amigo Mike Gabriel, do Dragão de Aracaju, o pessoal do Conexão Azulina, todos eles trouxeram informações que batiam nessa direção. Na minha avaliação, isso de um possível problema ali, de uma possível quebra entre treinador e jogadores, é o único motivo que justifica uma demissão agora do Vaguinho Dias. Óbvio que você, torcedor, pode estar olhando e pensando, pô, Eduardo, mas o time não começou tão bem a Série C. Realmente, não foi o começo que o torcedor esperava pelo que vinha sendo o ano até agora. Mas, na minha avaliação, não teve nenhum resultado fora da curva. Nenhum resultado que você olha e pensa, poxa, esse é inaceitável. Se o Confiança tivesse perdido, por exemplo, em casa, um jogo para um adversário que não ganhou de ninguém, aí eu poderia até considerar. Apesar de achar que demitir por 3 jogos é uma loucura. Mas pega o que foi a tabela do Confiança até agora. Perdeu fora de casa pro Botafogo. Tudo bem, o 3-0 chama a atenção, mas o Botafogo é um dos principais times, pensando em folha, pensando em elenco, em expectativas da Série C. E foi um jogo em que o Confiança criou muitas chances e não teve a competência de converter. Depois, em casa, venceu o Caxias. E depois, também na sua casa, perdeu para a Ponte Preta. Que beleza, em casa, de virada, foi um resultado difícil de digerir, mas estamos falando de uma grande folha salarial, de uma grande camisa do futebol, pensando na Série C. E de um jogo em que o Confiança fez 1-0 no primeiro tempo e criou oportunidades. Com um pouco de pé na forma ali dos atacantes, poderia ter feito 2, até 3 no primeiro tempo e teria matado a partida. Não é que o Confiança foi dominado completamente pela Ponte Preta. E aí é o ponto também que eu coloco em relação à parte técnica. Não é que o time está tendo um declínio técnico. Óbvio, existem questões a serem corrigidas, principalmente a questão da defesa. O Confiança levou gol nos 3 jogos da Série C. O Confiança tem 6 gols sofridos em 3 partidas. Óbvio que são questões, mas na minha avaliação, sendo 3 rodadas, vindo do que era o trabalho anterior, não é justificativa técnica para você demitir um treinador. É justificativa para você poder rever algumas situações, conversar com o treinador para entender o que está acontecendo, dar tempo para que o treinador possa fazer esses ajustes. É natural que qualquer time do mundo tem oscilação durante uma temporada. O Confiança estava passando por uma oscilação. Eu me lembro que em outros vídeos aqui eu citei, olha, muita gente está falando que o Confiança é um dos favoritos ao acesso pelo que vem fazendo, e realmente está fazendo muito. Mas o ano é muito longo, são adversários mais difíceis, a régua vai aumentar, tem questões de oscilação, como que o time vai lidar com isso? E na primeira oscilação um pouco mais forte, o Confiança optou pelo desligamento. Por isso que eu olho e vejo, tecnicamente, na minha análise, não tem justificativa. Só se foi realmente algo interno, que obviamente ninguém iria publicizar dessa forma logo após a decisão da demissão, mas pelas fontes, né, que eu citei, que trabalham cobrindo Confiança, que trazem essa informação, todas elas de maneira mais convergente, isso me leva a acreditar que foi uma decisão nesse sentido. Senão, na minha opinião, não tem base. Nesse pronunciamento, inclusive, que eu citei, que foi divulgado à imprensa, o presidente Pedro Dantas falou, né? Exaltou os feitos do trabalho, falou que era um trabalho muito bom, mas que os resultados na Série C não estavam vindo e por isso optou-se pelo desligamento. Eu olho para esse cenário e penso, por 3 jogos, diante do que foi feito até agora no ano, optou-se por dispensar o treinador, e 3 jogos em que, repito, na minha avaliação não houve nenhum grande resultado fora da curva, a nível negativo, eu não consigo compreender. Justamente por isso eu cito as informações que foram trazidas para destacar. Na minha avaliação, a decisão ela só se justifica por uma questão de relacionamento interno.
E aí, se tem questão de relacionamento interno, é difícil medir, porque eu particularmente não tô lá dentro. E não quero ficar fazendo chutômetro sem estar lá dentro. A gente não sabe até que ponto estava essa relação. Existem fontes que dizem que era uma relação insustentável e que não tinha mais como acontecer. Se a diretoria observou que realmente era insustentável, é importante que ela faça a troca logo para não esperar que a coisa piore mais. Mas fato é que, para mim, a justificativa que casa com essa demissão seria de relacionamento interno. Tecnicamente, para mim, não há. E tudo isso coloca uma questão para reflexão, e eu acho que essa notícia, da forma como aconteceu, né, a demissão como foi, ela gera reflexões que, para quem gosta de uma boa análise, de uma análise mais ponderada, observando todos os lados, são reflexões interessantes para a gente pensar. E uma delas que eu fico sempre colocando, né, que assim, eu particularmente não concordo tanto com o excesso de resultadismo que muitas vezes impera no futebol, principalmente no nosso. Existem contextos para trabalhos bons, contextos para trabalhos ruins. Mas curioso, né? A gente muitas vezes pauta pela régua do resultadismo. O Confiança, de maneira geral, com Vaguinho Dias, conseguiu ótimos resultados. E ainda assim, na primeira oscilação de 3 jogos, ele foi demitido. Ou seja, futebol é muito mais do que resultado, né? A gente na análise muitas vezes pauta pelo resultado. Mas muitas vezes é mais do que isso. São N questões, inclusive questões de relacionamento interno. Essas notícias, né, que eu citei, né, das fontes que eu coloquei, que traziam essas informações, citavam que esses problemas já não vinham de agora, mas que os resultados iam escondendo. Então é isso, né? A gente muitas vezes pauta pelo resultado. Resultado que baliza se o trabalho é bom ou ruim, baliza a avaliação, baliza a opinião, baliza muitas vezes o relacionamento interno. Mas futebol é muito mais do que isso. E eu acho que essa demissão do Vaguinho Dias coloca muito essa questão para régua, né? Coloca muito essa questão na lupa para análise, né? De que é muito mais do que resultado em si. E aí, diante disso tudo, diante de todo esse contexto, o Confiança logo anunciou a contratação do técnico Luizinho Vieira para a chegada no lugar do Vaguinho Dias. Eu até comentei com outros jornalistas durante o dia, a gente discutindo bastante nessa questão da demissão. E o Caxias, que era o time do Luizinho Vieira, né, o demitiu na semana passada, justamente após a derrota contra o Confiança na segunda rodada, acabou ajudando muito o Confiança nesse sentido, né, porque deixou livre no mercado um nome de peso para a Série C, um nome que pode contribuir bastante e que, pela passagem que teve em 2023 com o Confiança, deixou uma boa impressão e é bem visto por boa parte da torcida. Se você olha a repercussão da demissão do Vaguinho Dias, boa parte da torcida, do que eu tenho visto em redes sociais, ou até de torcedores com quem eu tenho conversado, não concordaram com a demissão. Então você ter um nome que gere aceitação diminui um pouco esse impacto. Tipo, ó, demitimos o treinador que boa parte da torcida gostava, mas trouxemos um que também a torcida aprova. Então já acalma um pouco os ânimos. O Luizinho Vieira, para quem não se lembra, chegou em 2023 na reta final da Série C, num momento em que o Confiança estava olhando inclusive para a parte de baixo da tabela, correndo risco de rebaixamento, de entrar numa briga contra o rebaixamento. Ele entra em 6 jogos, faz um bom trabalho, o Confiança fica a 1 ponto do G8, por pouco não se classificou. Curiosamente, depois, né, na segunda fase, ele vai para o Amazonas, faz 6 jogos no Amazonas e conquista o título da Série C. E muita gente lembra desses trabalhos, né, lá atrás, em 2023. Mas é importante também um contexto que vale ser colocado aqui. Acho que esse vídeo é para reflexões. Naquele contexto, o Luizinho Vieira fez 6 jogos pelo Confiança, ali já numa reta final de primeira fase. Depois ele fez 6 jogos pelo Amazonas, 4 na segunda fase e os 2 da final, em que foi campeão. Aí estendeu o trabalho até o fim do Campeonato Estadual de 2024, acabou demitido. Mas naquele escopo de 2023, foram 6 jogos com Confiança, 6 jogos com Amazonas, espaços de tempo curtos. Agora, o Confiança vai ter, sob o comando do Luizinho Vieira, se ele chegar até o fim da primeira fase, 16 jogos. Já é um escopo bem mais longo. Como que vai ser esse trabalho com um tempo maior? É um ponto importante para a gente observar. Diante de todo esse contexto, eu penso, se o Luizinho Vieira não estivesse livre no mercado, se ainda estivesse no Caxias, o Confiança teria demitido o Vaguinho Dias? Agora, é um ponto a se pensar. Não sei, eu não tenho essa resposta. Pode ser que sim, se realmente a coisa estava insustentável. Pode ser que não.
Talvez a diretoria segurasse um pouco mais, pensando em ter algum outro nome mais forte disponível no mercado. Essa é uma futurologia que a gente vai se perguntar para sempre. Mas fato é que, na minha avaliação, o fato do Luizinho Vieira estar livre no mercado acelerou esse processo de saída do Vaguinho Dias. Porque você tira ali o Vaguinho, coloca um outro treinador que já está habituado, que já conhece o ambiente, o qual a torcida gosta, e aí você já começa o trabalho imediatamente. E tem um outro ponto que eu quero colocar também, em relação aos jogadores. Quando você tem, como eu citei nessas notícias que indicam, um problema de relacionamento entre técnico e jogadores, e o técnico cai, a mensagem que a diretoria está passando é que está bancando os jogadores. Ok. Só que a partir de agora, fica uma lupa gigantesca em cima dos jogadores. Porque o argumento que fica para muito torcedor é: se vocês estavam brigados com o treinador e o treinador caiu, então agora não tem mais desculpa para não performar. Óbvio que existem outras questões, em alguns momentos isso pode ser meio simplista, mas fato é que, se existia um problema de relacionamento e o Vaguinho Dias saiu, então agora esse problema em tese não existe mais. Então agora é hora dos jogadores performarem. A gente viu alguns jogadores, né, algumas escolhas do Vaguinho Dias foram questionadas, né, de substituições durante os jogos, de questões de elenco. Muitos se citam principalmente dois jogadores, Rodriguinho e Thiago Santos, dois atacantes que em determinado momento tinham um certo espaço com o Vaguinho Dias e foram perdendo esse espaço. Enfim, são discussões mais amplas. Mas fato é, diante de todo esse contexto, que reforço o que falei há pouco, o futebol muitas vezes é mais do que resultado, por mais que a gente acabe utilizando em várias análises a régua do resultado, porque envolve muitas questões internas que a gente que está no clube não acompanha. Para quem vê os números, para quem viu que tem sido o ano do Confiança até agora, talvez seja um grande choque a demissão do Vaguinho Dias, talvez não compreenda a demissão do Vaguinho Dias, mas pensando em todas essas notícias que foram vazadas sobre relacionamentos internos, a gente entende que era uma situação que estava caminhando para algo insustentável. E repito, se a diretoria identificou isso, ela agiu rapidamente para não deixar degringolar para algo pior. Mas, tecnicamente, é importante que se reforce isso aqui. Tecnicamente, dentro de campo, na minha avaliação, existiam pontos a se melhorar, pontos de preocupação, mas que não justificavam uma demissão. Agora chega Luizinho Vieira, como eu falei, um treinador experiente, conhecedor da Série C, conhecedor do Confiança, que tem o seu nome aprovado por boa parte da torcida, e a expectativa da torcida é justamente essa, que ele faça um bom trabalho, porque ele vai chegar, né, trocando pneu com o carro andando, e se a coisa não emplacar rapidamente, tende a degringolar. E eu tenho certeza que nenhum torcedor do Confiança quer ver isso. Então vamos ver o que teremos aí de Luizinho Vieira. Ele vai começar a treinar o time, né, no Sabino Ribeiro aí nos próximos dias. Tem um jogo dificílimo, estreia fora de casa contra o Maringá, né? Maior pedreira do que essa, muito difícil de ter na Série C. E a gente vai estar acompanhando os desdobramentos por aqui. Por hora, você que está nos assistindo, mais uma vez, deixe o like. Deixe nos comentários, você torcedor do Confiança, se concorda, se discorda da análise, o que você achou da demissão. Vocês comentam aí na aba de comentários e a gente vai sempre trocando essa ideia. É muito bacana trocar esse papo com vocês. E claro, você que está chegando agora, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Muito obrigado pela audiência de vocês nessa análise aqui, um pouco em cima da hora, mas a notícia exigiu e a gente se vê na próxima. Valeu!